Aqueles que não estão aqui, né? Vocês já foram cumprimentados, aqueles que estão ouvindo pela internet. Então, nossa boa noite, sejam bem-vindos. E a mensagem de hoje vai edificar cada um que estiver ouvindo a palavra de Deus. Amém. E essa palavra que veio hoje está escrita no livro de São Marcos, no capítulo 11, né? Capítulo 11 de São Marcos. Quem está fora daqui não consegue ver o telão, consegue ver o telão, não consegue ver o que está escrito. Capítulo 11, versículo 1. É uma palavra assim, tremenda, uma revelação bem grande. Vocês vão observar como Deus trabalha nas mensagens, né? Então nós vamos ler vou ler através do telão, mas você poderia até não abrir a sua Bíblia agora, né? Mas não tem importância se você quiser manuseá-lo. Nós vamos ler o que está escrito ali, né? Então fica mais fácil. Marcos capítulo 11, verso 1 diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, ou da cidade de Betfagé e de Betânia, que é tudo junto ali, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Solta ele e traga para mim. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Gostaria que se deixasse na tela. Amém? Amém? Então pode sentar agora e ouvir a mensagem do Senhor. Irmãos, dois princípios eu vou repetir para vocês, né? Até que a igreja aprenda muito bem, porque fez bem para mim quando eu aprendi os princípios da palavra de Deus. Irmãos, tem caminhos para você conhecer a palavra de Deus, e o caminho mais aberto está escrito em Isaías 55:11, dizendo assim, que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia para Deus, mas ela vai operar naquele que Ele está enviando. Então, o que Deus vai operar hoje, irmãos, é sobre essa mensagem que Ele enviou. Ele vai alcançar seu coração através dessa mensagem. Então Ele diz assim, ela não vai voltar vazia, ela vai operar no seu coração. Ok? E o outro princípio, irmãos, tão importante quanto a esse, é você saber que a Bíblia são simbolismos, cheios de símbolos. Porque para aprender uma coisa espiritual, irmãos, não tem outra maneira de ensinar, né? A não ser por símbolos ou parábolas. Há uma simbologia no livro de Tiago que diz que a Bíblia, irmãos, ela funciona como um espelho. Quando você olhar para um texto desse, você precisa te ver. Esse é o espelho. Você está incluído no texto aqui. Em qualquer outro texto que você ler ou meditar, você precisa te ver ali. E muitas vezes, às vezes você não é uma pessoa, né? Às vezes você pode ser um objeto que Deus está simbolizando para que você veja, né? Pode ser um animal, como o caso de hoje, para que você veja você ali no texto. E Deus vai operar no seu coração dessa maneira. Então esses dois princípios são fundamentais. Saber que a palavra não volta vazia, porque Deus é fiel, Ele quer trabalhar no seu coração. E também porque você precisa participar da mensagem. Você está incluído na mensagem. Então dessa maneira é que Deus vai falar com você através desse texto bem pequeno, curto, mas talvez você já conheça. Se você não sabe ainda, irmãos, esse texto é aquele que fala quando Jesus estava andando e indo para Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém, irmãos, e passava nas aldeias, e às vezes ele estava cansado. E ele então pedia algumas vezes que algumas das casas, das aldeias, abrissem a porta para eles, né, para ele descansar. Mas as pessoas não olhavam para ele e não davam esse apoio, né? Então, por quê? Porque eles viam em Jesus aquela segurança ou aquela vontade de chegar em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém ele seria coroado como rei. Por enquanto ele ainda não era coroado como rei, ou então tido como rei de Israel. Mas naquele dia ele seria consagrado. Então o que ele fez? Ele falou assim:
a profecia, irmãos, as profecias do Velho Testamento, ela tem que se cumprir no Novo Testamento. Então, em Zacarias, capítulo 9, verso 9, irmãos, estava previsto que aquele que nasceria com o nome de Jesus, o Messias, ele iria entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Isso era profetizado já em Zacarias, capítulo 9, verso 9. Fica muito fácil decorar, ok? Então, Jesus estava com essa intenção de entrar em Jerusalém e ser glorificado como rei. Como? Em cima do jumentinho, que era um animal mais pobre, vamos dizer assim, mais barato, né? Era um jumentinho, era aquele que ninguém queria montar num jumentinho, seria assim, uma pessoa humilde, né? Que não seria glorificado. Jesus falou: eu quero entrar em Jerusalém em cima, não do cavalo, do rei. Eu quero entrar em cima de um jumentinho, um animal, né, desprezado, né, assim dizer, ok? Então essa é a intenção. Como teria que se cumprir então essa profecia? Então Jesus falou assim, pegou 2 discípulos e disse: vai até tal lugar que você vai encontrar o tal do jumentinho. Mas esse jumentinho, eu quero que seja um que nunca foi montado. Um jumentinho novo, pequeno, novo. Eu quero entrar em Jerusalém assim. Esse dia, irmãos, ele é chamado como domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Ok? Quando Jesus entrou lá, era glorificado como rei, né? Ele falou: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? É esse dia. Então Jesus estava caminhando nessa direção para que isso acontecesse, ok? Então ele fala assim: eu quero um jumentinho novo, eu quero algo novo. O que Deus está falando em primeiro lugar, irmãos? Que esse jumentinho na realidade somos nós, né? Que ele está buscando em nós para uma renovação. Então Deus já estava falando através do profeta Clodoaldo isso, né? Quem quer ser renovado? Então Deus, na palavra, ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo assim: eu quero que você hoje seja novo, como aquele jumentinho. Ele quer que você seja renovado. Ele quer que te usar como alguém que tem uma nova direção, uma nova ideia, que tenha uma cabeça nova, que tenha um ministério renovado. E isso que ele está dizendo. Ele disse: eu quero que você traga esse jumentinho, porque eu quero usar esse jumentinho. Eu quero entrar em Jerusalém e quero que todos glorifiquem, não o jumentinho. Porque o jumentinho, irmão, na realidade somos nós. Mas aquele que está sobre nós que tem que ser glorificado como rei. Então é nós, eu, você, que estamos levando este Messias, essa pessoa, para Jerusalém e dizendo assim: esse é o rei, esse é o rei, esse é aquele que foi mandado, esse é o Messias. Então Deus quer te renovar exatamente por isso. Porque ele falou assim: se alguém perguntar por que vocês estão desamarrando esse jumentinho, vocês têm que dizer uma coisa: é porque o Senhor precisa dele. Então o que Deus está falando para nós hoje é a mesma coisa. Ele quer que você seja desamarrado e que seja levado até ele. Não foi isso que foi dito aqui? Porque o Senhor precisa dele, mas vocês precisam ir lá e desamarrar ele e trazer aqui para mim. Então o que Deus está querendo dizer hoje é exatamente isso: que você seja livre. Por que livre, irmãos? Porque o jumentinho amarrado com a corda, ele tem uma limitação. Ele vai andando e vai fazendo um círculo, né? Porque a corda, irmãos, ela tem um limite. Então esse jumentinho não tem liberdade. Esse jumentinho está andando em círculo. Pode ser que Deus está falando para você exatamente isso: que você não está conseguindo andar mais longe. Você não está conseguindo ir mais longe no seu ministério. Seu ministério está limitado a uma situação. Então ele está dizendo assim: desamarre ele, porque eu quero que esse jumentinho ele alcance Jerusalém, alcance mais. Porque se ele ficar andando em círculo, mas não vai sair dessa situação. Precisamos desamarrar ele e levar para Jesus. Então hoje, se você está preso, se você está amarrado, se você está nessa condição limitada, hoje Deus quer falar com você exatamente nesse sentido. Ele falou: desamarra ele, desata ele e traga ele para mim, porque eu quero usar.
o Senhor precisa dele. Deus está dizendo que precisa de você. Ele quer te renovar hoje. E Ele quer que você vá até Ele. Ele quer te usar. Quando esse jumentinho chegou, Jesus montou, porque foi preparado, assim como Deus está preparando você. Colocaram as cobertas em cima desse jumentinho, e Jesus sentou sobre esse jumento. E aí entrou em Jerusalém, e os aplausos, irmãos, a cidade toda estava reunida, era uma festa, e começaram a glorificar a Deus como Jesus como rei dos judeus. Ali que ele se tornou o rei, conhecido como rei dos judeus. E é isso que Deus está pedindo que você faça. Que você seja uma pessoa nova, com novas ideias, criatividade, desamarrado. Você não vai andar em círculo, a não ser que você não creia na palavra. Você vai andar numa direção reta. Você vai para Jerusalém, onde você vai glorificar o nome dele. É através de você que Jesus é glorificado. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. É isso que Deus quer operar hoje no seu coração. Ele quer que você seja uma pessoa diferente. A partir de hoje, você seja livre para caminhar, para levar Jesus para ser glorificado aí fora. É isso que foi dito agora também. As pessoas que vieram testemunhar. Nós precisamos pegar as pessoas, irmãos, e falar assim: Jesus é rei. Jesus é rei. Ele é rei dos judeus, ele é rei de Israel. Ele é o nosso rei. É isso que nós temos que mostrar para as pessoas lá fora. E por isso, então, ele vai operar no seu coração exatamente por isso. Ele quer te renovar. Ele quer fazer uma vida nova. Quer que você caminhe para frente, alcance mais, busque mais. Então você precisa ser desprendido. Se você, por exemplo, é uma pessoa tímida, irmãos, Deus pode renovar você hoje. Se você tem uma limitação, talvez física, Ele te renova. Ele envia. Se você não tem um aprendizado, a palavra adequado, Ele quer que vai dar tirar condições para que isso aconteça. Quando você abrir a boca, irmãos, vai ser fácil de o Espírito Santo conduzir a sua voz, sua palavra, para alcançar aquele coração que está, como foi dito aqui, desesperado. Entraram numa condição que não tem mais como sair. Drogas, às vezes violência, homossexualismo. Então, Deus quer fazer isso na sua vida. Ele quer que você leve a mensagem para que, então, Ele seja glorificado. O que Ele quer e pede, irmãos, que não seja o jumentinho glorificado. Porque há uma possibilidade, irmãos, de o jumentinho, quando entra em Jerusalém, que ele ouviu os aplausos, talvez ele pensasse, né? Se assim o jumento pensa, que os aplausos eram para ele. Na realidade, o aplauso é para quem está sobre ele. Sobre ele. Irmãos, o jumento estava carregando o Messias. E você é o que Deus está chamando para carregá-lo. Levar a palavra, porque o Messias é a própria palavra de Deus. E nós precisamos ter essa convicção. Quando ele fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, mas ele fala para todos que estão na igreja. Ide pregar o evangelho. De alguma forma. Aí você fala assim, mas eu não sei ir. Irmãos, mas ir não quer dizer que você vai ter que falar, porque você pode ir de diversa maneira. Orando, contribuindo, arrumando um local para que a palavra seja pregada, ou de outras maneiras também. Você pode levar a palavra de Deus de diversas maneiras. Quando fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, irmãos, você não vai por todo mundo, todas as nações, porque aquela palavra que diz ali mundo, irmãos, não quer dizer um país constituído, uma nação constituída. Aquela palavra mundo ali quer dizer assim, você tem que levar a palavra para um grupo de pessoas que te conhecem, conhecem sua linguagem, saiba o que você está falando. Então, por exemplo, o mecânico fala para o mecânico. O mecânico fala para o mecânico que é fácil para ele se comunicar, porque eles estão na mesma convicção, no mesmo caminho, eles estão com a mesma linguagem. Uma dona de casa é muito fácil falar para outro dono de casa, muito fácil. Elas estão conversando e falando, emprestando alguma coisa, elas estão em contato. Essa palavra mundo quer dizer isso. O jovem fala para o jovem, é mais fácil. O advogado fala com o advogado. Então é muito difícil, por exemplo, eu alcançar, por exemplo, um médico. Muito difícil. Mas um médico convertido, irmãos, ele pode ser conduzido para falar para um outro médico.
É isso que Deus está falando. Ir por todo mundo. E aí todo mundo vai ouvir o Evangelho de Deus, porque Deus vai usar cada um no seu lugar. É isso que Deus está falando. Então hoje Ele quer te renovar. Ele quer te desamarrar. Ele quer fazer com que você entre em Jerusalém. São os lugares onde nós vamos entrar, vocês vão entrar, nós vamos entrar, e glorificar o nome dele. Porque ele foi muito aplaudido, irmãos. E isso vai acontecer também aqui, por causa da palavra. Você vai convidar pessoas, as pessoas vão vir. Por quê? Porque você vai estar livre. Sua palavra é livre. Você não vai ter as dificuldades. O Espírito de Deus é que vai fazer toda essa obra. Amém? Então, para você que está disposto, que acreditou na mensagem, então é você mesmo que Deus vai alcançar. Você vai ser renovado. Você vai fazer coisas que não fazia antes. A igreja vai fazer coisas que não fazia antes. A igreja será renovada. Ela terá criatividades, como está acontecendo. Vocês já estão vendo o que está acontecendo? Aqui nós estávamos com dificuldade, por exemplo, de ter pessoas que trabalhassem aqui organizando a igreja. Uma dificuldade tremenda. E de repente, essa dificuldade foi tirada da igreja. Hoje nós temos pessoas, irmãos, para a glória de Deus, parece que sobrando. E antes estava faltando bastante. De repente sobra. De repente está todo mundo no seu lugar fazendo acontecer isso que vocês estão vendo, os grandes milagres que estão acontecendo e o crescimento que está vindo também. Amém? Amém. Então é isso que Deus está falando. Se você está acreditando nessa palavra, fique em pé que nós vamos orar para que isso aconteça lá no céu. Porque aqui na terra já aconteceu, se você crer, né? Haverá grandes mudanças, irmãos. Nós temos recebido boas notícias. E Deus está trabalhando. E Deus vai fazer grandes coisas. E quem é o beneficiado são aqueles que trabalham, aqueles que torcem, né? Aqueles que querem ver algo diferente. Amém?